Vamos iniciar. Sejam todas bem-vindas. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. Então, vamos lá no capítulo 6. Eu vou iniciando a leitura. A ilusão do tempo. A ilusão do tempo. A satisfação no momento presente. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. De vez em quando aparece em meus treinamentos uma determinada resposta, quando pergunto o motivo pela qual as pessoas não haviam alcançado ainda o que desejavam. Quando eu tiver tal coisa, eu vou conseguir atingir meu objetivo. Ou seja, elas estavam sempre focadas no que não tinha e no que não podiam fazer. Da mesma forma, percebo que as pessoas dizem que quando se aposentarem, aí estão, então vão ser felizes. Quando adquirirem uma casa, se formar na faculdade, enfim, quando tiverem isso ou aquilo, então serão felizes. Eis que isso acaba não acontecendo, pois ao adquirirem tal coisa, aquilo não as preenche, não as satisfaz e também tampouco as deixa mais confiantes para atingir os objetivos. E acabam sempre querendo mais e mais. Elas estão focadas no que não têm. Estamos com pressa de chegar e nunca chegamos. Lembro de alguns filmes onde o herói sai em viagem para salvar a donzela e no caminho sempre tem o companheiro que fica perguntando: a gente já chegou? Este personagem, ansioso por chegar, representa um padrão de vida atual. As pessoas acordam pensando nas tarefas do dia, no almoço e no que precisa ser feito no final do dia. Iniciam a semana pensando na sexta-feira. Começa o ano pensando no final do ano. Nunca houve tantas pessoas atrasadas como neste momento da história. As pessoas estão com pressa, atrasadas, irritadas com o trânsito, com as filas. Mas, afinal, onde é que essas pessoas estão indo? O momento presente se tornou um obstáculo. As pessoas não querem estar aqui, querem estar no amanhã, e isso cria uma busca, uma corrida que não se sabe para onde. O foco está no que não temos. Não temos o ontem e nem o amanhã. Você está onde seu pensamento está? Existem dois tempos, o tempo mental e o tempo da agenda. No tempo mental, podemos ir para o passado ou projetar futuros. No tempo da agenda, é o tempo que acontece enquanto as horas passam, enquanto o calendário avança. O tempo da agenda é acessado no que estamos fazendo no momento presente. As pessoas que estão perdidas no tempo, viajando ou para o passado ou para o futuro, elas estão sempre onde o pensamento as leva. Elas estão onde seu pensamento está. Nos treinamentos, em uma sala de reunião, na convivência com nossa família, é nítido perceber quando estamos falando com uma pessoa e ela não está ali. Ela está mergulhada em alguma situação interior projetada pela sua mente ou dentro do celular. É o vício de estar sempre pensando, de guiar nossa jornada pelas sombras. Viver pensando no amanhã ou no que aconteceu ontem, ou seja, no perder em nosso pensamento, é uma forma de nos iludir, uma forma de fugir. Mas fugir do quê? Fugindo da dor. Se as coisas não acontecem com a pessoa como a pessoa quer, ela reclama. Se acontece como ela quer, ela também reclama. Se chove, ela reclama. Se dá sol, também. O momento presente é percebido sempre com um obstáculo. A pessoa vive em negação ao momento. Queremos fugir da dor, da insatisfação e vivemos isso nos tornando reféns da realidade virtual que a mente cria. Ficamos presos em pensamentos do passado e projeção do futuro para não ter que encarar o momento presente. A realidade atual se tornou um obstáculo. Não queremos olhar para ela. Nessa corrida para escapar da dor, nos perdemos na ilusão do tempo. Em vez de direcionarmos nosso pensamento, ele é que nos direciona.
Ele que conduz nossas ações. Acordamos com aquele barulho compulsivo em nossa cabeça e agimos sem perceber. Quando eu entendi isso, me perguntei: quanto tempo do meu dia eu estou satisfeito? A resposta não foi nada confortável. Percebi que passava a maior parte do meu dia em pensamentos negativos, insatisfeito com o meu momento atual. Lutei anos para sair do sofrimento, porém utilizava o próprio sofrimento e era o mesmo que usar fogo para apagar fogo. Nunca cessava. O foco do pensamento levava o sentimento que geram as ações, e essas, então, criam os resultados. Gerar resultados com base em se sentir insatisfeito com o momento presente somente gera mais do mesmo. Focado na meta. Um caso comum em meus acompanhamentos com equipes e empresas é o fato da pessoa paralisar diante de uma meta. Eis que ela estabelecia a meta, porém, no decorrer do período, o tempo mental tomava conta. Ao questionar as pessoas o motivo que as levava a ficar paralisadas, eis que elas respondiam: eu foquei na minha meta, passei os dias pensando nela e acabei não fazendo o que tinha que fazer. Elas não realizavam seus objetivos, não atingiam as metas, pois ficavam formulando projeções sobre o que poderia fazer e também se preocupando no que fariam se não atingissem a meta. Geralmente, de tanto se perder no tempo mental, formaram cenários futuros horríveis e aquele cenário se tornava um monstro que a paralisava. Acessar o círculo do espírito requer sair do tempo mental, sair do foco no que não temos e focar no tempo da agenda, no que temos. Pois a forma mais fácil de desperdiçar a sua vida é desperdiçar o seu tempo, e isso acontece quando o seu foco está no que você não tem e no que não pode fazer agora. Projetando cenários, voltando ao passado. Quando precisamos formular um planejamento, temos que buscar uma visão de futuro para estabelecer um parâmetro do que queremos alcançar. Para fazer isso, utilizamos o nosso círculo da mente. Ela é o mecanismo que projeta. Porém, uma coisa que acontece quando estamos presos na ilusão do tempo é ficar projetando somente coisas que já vivemos, criando uma perspectiva do futuro negativa, uma visão do que não queremos. Isso acontece pois a pessoa vive presa no pensamento. Acorda de manhã e sua mente está a mil, cheia de barulho, de imagens que acontecem ontem, semana passada, ano passado, e assim vai, geralmente voltando para situações que geram culpa e dor. O passado somente existe na mente. Ele é um amontoado de percepções acumuladas das experiências vividas, um amontoado de memórias de sombras. Então, é comum a pessoa estar sempre ruminando uma história na cabeça para justificar algo que ela não quer que aconteça, ou explicações que ela vai ter que dar para alguém, pois ela fica pressupondo situações, baseando-se nas suas percepções do passado, e já vai se preparando com as justificativas para aqueles momentos futuros que ainda não aconteceram. A pessoa está presa no tempo, presa na sua mente. O passado são memórias e só podem ser acessados pela mente. O futuro são projeções que só podem ser criadas pela mente. Então, quando é que estamos acessando e vivendo o círculo do espírito da consciência? Eu acho. Em meus treinamentos sobre finanças, escutei muitas vezes das pessoas, quando questionadas sobre seus custos e rendimentos, o seguinte: eu acho que ganho tanto. Eu acho que gasto tal valor. Você talvez tenha passado por uma situação onde alguém fez algo, tirou uma coisa de algum lugar e colocou em outro. Lhe deu um presente, entre outras coisas, porém, elas acabaram fazendo uma coisa totalmente contrária do que você desejava ou precisava. No final, elas disseram: mas eu achei que era assim, mas eu pensei que você ia gostar.
Elas costumam viver na vida do acho isso, acho aquilo. Por que isso acontece? Alguém quer continuar a leitura? Está tudo na mente. Um ditado popular muito utilizado é cabeça vazia, oficina do diabo. Geralmente utilizado para afirmar que devemos estar o tempo todo pensando em algo ou fazendo algo. Este ditado alimenta a ilusão do tempo mental, atendendo às empresas, principalmente as micros e pequenas. Existe um fato muito comum nestes empreendedores. Eles têm uma super memória, ou pelo menos acham que têm. Tudo que acontece no negócio, desde entradas e saídas de finanças, contas a receber, lista de clientes, tarefas a fazer, está somente na cabeça do dono. Não há nada escrito, tampouco em algum software. Eles dizem que dá muito trabalho anotar ou organizar em um papel. A mente virou um depósito, onde a pessoa amontoa tudo. Essas mesmas pessoas vivem esquecendo contas que devem pagar, perdendo clientes por não saber o que o cliente pediu, perdendo reuniões e compromissos importantes. Elas sobrecarregam a mente, drenam a energia mental com coisas desnecessárias. E isso as mantém presas no pensamento que se perde na aleatoriedade dos acontecimentos. Em uma conversa com amigos, por exemplo, iniciamos falando de algo que aconteceu com outro amigo. Então, lembramos que o amigo fez uma viagem. Aí começamos a falar de férias e falando de onde queremos ir nas férias. Começamos a falar de dinheiro, economia e assim vai. Nossa mente faz sempre associações aleatórias. Por isso, ela se perde quando está sobrecarregada. Você é daquelas pessoas que vai ao mercado e esquece o que tem que comprar? E ainda às vezes volta para casa sem aquilo que mais precisava? O motivo pelo qual foi ao mercado? Isso é mais um exemplo simples de quando estamos perdidos em nossa mente, perdidos no passado ou no futuro. É preciso dar ordens para essa atividade mental e, principalmente, sair dessa atividade compulsória dos pensamentos aleatórios, acumulando devedores. Se você fica voltando ao passado, trazendo ressentimentos de momentos em que lhe fazem se sentir triste, vítima, magoada, eis que você está presa no tempo. Quando voltamos ao passado, trazendo um ressentimento sobre as pessoas que fizeram algo que não nos agradou, estamos mantendo aquela pessoa como um devedor. E da mesma forma que julgamos e mantemos os outros endividados conosco, assim ficamos presos e não conseguimos acessar o espírito em nós. Acumular devedores é alimentar a ilusão do tempo, é manter-se agarrados nas sombras, no conteúdo adquirido por nossa alma no mundo material. Perdoe a si mesmo. Um dia ouvi, Deus, o Criador, quando pedimos perdão e reconhecemos nossos pecados, desejamos não pecar mais. Ele avalia a verdade em nosso coração e faz questão de jogar os pecados no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Isso me fez perceber que quem lembra dos nossos pecados somos nós mesmos. Também os pecados dos outros. Nós fazemos questão de julgar, sendo que só a Deus cabe a posição de saber o que está no coração do outro. É a nossa mente dominada pelo lado que não é divino que fica voltando no tempo, no passado, nas memórias e nos julgamentos, tentando assim nos afastar de Deus e nos conduzindo a pecar novamente. Voltamos ao passado, pois criamos identidade nele, nos apegamos a ele, gostamos dele, e isso dificulta a transformação de mente que Deus quer fazer em nós. Alguém quer continuar? À espera de um milagre. Essa ilusão nos convence de que o passado foi muito melhor e que algo pode acontecer no futuro sem que nada mude. Então, a pessoa vive os dias remoendo o passado, mantendo aquela energia velha no momento presente e à espera de que, milagrosamente, tudo se modifique. Está presa no tempo mental,
enquanto os dias consomem a sua existência no plano material. Enquanto que na ilusão da comparação nosso foco está no que não gostamos em nós, instalou-se uma inveja profunda na ilusão do tempo. O foco está no que não temos. As duas parecem similares, mas têm uma diferença. Na ilusão da comparação, estou me relacionando de forma destrutiva comigo mesmo. E na ilusão do tempo, só quero viver longe de mim. Mantenha sua mente disponível. A forma mais produtiva de fazer algo é focar no que estamos fazendo. Para que isso aconteça, não podemos ser absorvidos com o que aconteceu ontem e nem com o que temos a fazer amanhã. Sair desse tempo mental é possível quando casamos com a agenda, ou seja, utilizamos a agenda diariamente para organizar o tempo dos compromissos. Crie listas do que precisa ser feito. Agende o dia e a hora. E volte para o que você tem que fazer agora. A partir disso, você irá manter a sua mente disponível para o que realmente precisa ser feito e vai começar a sair da ilusão do tempo mental. Um dia de cada vez. Eu havia voltado para casa, mas não podia caminhar, sentar, tomar banho ou comer sozinho. Queria muito ficar bem logo. Queria correr, voltar a ter autonomia, trabalhar, estava com pressa, porém, tive que aprender a respeitar o processo. Lembro-me quando a Luísa Macedo, a fisioterapeuta que também me atendeu em casa, disse: você vai voltar a trabalhar, mas isso é futuro. Agora você precisa se focar na recuperação. Foi assim, tomei como lema, ao acordar, focar no que tinha que ser feito naquele dia. Às vezes, a mente tentava me levar de volta para o passado ou para o futuro, mas logo voltava e tornava a apreciar o momento presente. Comecei a buscar em cada passo a beleza. Comemorei quando consegui sair da cama, quando consegui ficar sentado por mais de meia hora, tomar banho em pé. E uma cena que não dá para esquecer foi a seguinte. Como eu havia passado praticamente todo o tempo em que estava internado sendo alimentado por sonda pelo nariz, eu sonhava que estava bebendo água e também que podia comer novamente. Com a dificuldade de estar com uma paralisia facial, minha boca também não abria direito. Nos primeiros dias que Luísa me atendeu, consegui recuperar boa parte da abertura da minha boca e então pude comer algo que eu gostava muito antes de ser internado, mortadela. Sim, mortadela. Quando Dani me alcançou e eu coloquei na boca, podendo mastigar e sentir o gosto, foi emocionante. Algo simples, mas que revela onde a beleza está. E esquecemos do milagre que é poder respirar, comer, abraçar. Não podemos permitir que os compromissos do plano material nos afastem da vida, a vida que flui em cada instante. A única coisa, nós não podemos ter mais tempo, somente podemos utilizá-lo. Quando o assunto é gestão do tempo, o que acontece é que não falta tempo, e sim faltam prioridades. Priorizar é um esforço constante em questionar-se sobre o que devo fazer para que o que é importante se manifeste. Gosto de utilizar a seguinte pergunta: se eu pudesse escolher uma única coisa para fazer, que somente eu pudesse fazer para que os meus objetivos fossem alcançados, qual seria? E essa pergunta eu costumo utilizar tanto olhando para objetivos de curto, médio ou longo prazo. Normalmente, a única coisa que temos que fazer no momento presente se conecta com os 3 espaços de tempo da agenda, pois também se conectam com a seguinte reflexão: se eu morrer hoje, estou fazendo o que deveria?
Estou fazendo o que tem conexão profunda comigo? Aquietar a alma, foco no que temos. Um dia me perguntaram, como aquietar a alma, o círculo da mente? Respondi que a alma está quieta quando estamos fazendo algo e não percebemos o tempo da agenda passar. Costumamos dizer que flui aquela atividade. Nada acontece no ontem e nada acontece no amanhã. Tudo acontece no momento presente, no eterno agora. A partir do momento que você começa a manter a sua mente somente com as informações necessárias, você se permite entrar em fluxo com o momento presente e abraça o espaço para o círculo do espírito se manifestar e abre espaço para o círculo do espírito se manifestar. O círculo do espírito em você se manifesta no constante presente, no constante e eterno momento do agora. Sua alma estará quieta e disciplinada sempre que você estiver focado no agora, na única coisa que precisa ser feita. Por isso, posso estar caminhando e com o espírito presente, parado, e com o espírito. Por isso, posso entrar caminhando e com o espírito presente, parado e com o espírito presente, falando com alguém e com o espírito presente. Estou consciente e isto me mantém em paz em qualquer atividade. Vivo em espírito, vivo consciente. Independente do que tenho que fazer, estou fazendo o que devo fazer agora. Vivo em fluxo com os 3 círculos do eu e com o Criador. Permita-se estar no momento presente. Se não há um estado de paz hoje, tampouco haverá amanhã. Se você está vivendo o inferno hoje, provavelmente irá vivê-lo amanhã também. Não é possível criar satisfação a partir de um estado de insatisfação. É como plantar laranja e querer colher bergamota. As sementes condizem com o fruto. Algumas pessoas dizem que somente quando sentimos muita dor é que mudamos. Somente quando estamos realmente insatisfeitos é que vamos fazer algo. Porém, se isso fosse verdade, muitas pessoas estariam com suas situações de vida bem diferentes. Não estou falando apenas de sair de um pensamento negativo e ir para um pensamento positivo. Estou falando de como atuar a partir do círculo criador em você, a partir do espírito. O processo inicia primeiro na capacidade de iluminar os pensamentos, ter consciência do conteúdo de sua alma e depois, a partir do círculo do espírito, focar o pensamento no que é necessário, reduzindo a atividade mental, podendo aquietar a alma para dar espaço para o espírito atuar em você. O estado de ser predominante hoje está criando o amanhã. Por isso, é preciso permitir que a paz esteja presente agora. Comece por dar um sorriso, agradecer por poder viver o dia de hoje. Não caia na armadilha de que é preciso sofrer hoje para ser feliz amanhã. Sofrimento somente gera mais sofrimento. Deixe seu espírito se manifestar, focando no momento presente, no que você tem. Breves viagens no tempo. Temos que utilizar o tempo mental por breves momentos para alinhar estratégias e como vamos focar na solução, utilizando nossos pontos fortes e transformar os acontecimentos em oportunidades para materializar o que queremos profundamente. O não agir também é agir. Em alguns momentos será necessário observar os próprios pensamentos. Por isso é necessário não agir. Assim também, quando estamos planejando a ação, isso acontece pela não ação física. Faça breves viagens no tempo mental e volte para o momento presente, para o agora. O novo é criado sempre no momento presente. Perguntas para libertar. Você apreciou o dia, as pessoas, a comida ou só executou as tarefas?
quais são as suas prioridades? Se você pudesse escolher uma coisa, uma única coisa para fazer, o que somente você pudesse fazer para que seus objetivos sejam alcançados, qual seria? O que você tem que fazer agora? O que é importante agora? Finalizamos aqui, capítulo 6. Como muitas vezes a gente é pego, né, na ilusão do tempo. Essa frase aqui, a última, para mim, é incrível. O novo é criado sempre no momento presente. Como a gente vive, a gente não, né, falar por mim, como a gente vive muito no futuro, né? Querendo estar no futuro ou já pensando. Esse é um trabalho que tem que ser feito, né? É uma, vamos dizer assim, para algumas pessoas, e aqui me incluo, a gente tem que se reprogramar, vamos dizer assim, né? Porque parece que a gente foi. Eu fui assim uma vida toda, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no amanhã e esquecendo, às vezes, de viver o agora, né? Então, isso tem nos ensinado bastante, inclusive na questão do nosso negócio, né? A gente está sempre pensando, e amanhã, será que eu vou conseguir? E amanhã, e daí tu não te organiza o agora. Fica com essa preocupação na cabeça. Então, esse acho que é uma questão de mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de... Né? E o importante é se conscientizar disso. Tomamos consciência de que realmente eu sou dessa forma e tem que mudar. Né? Tem que viver mais o futuro, tem que aproveitar mais, tem que... tipo assim, ó, um exemplo típico. Meu exemplo, né? Eu quase não dormi preocupada com o que poderia acontecer. E não estava vendo, assim, graças a Deus, né? Que foi bem ameno o que estava toda a programação para a nossa região aqui, né? Não vi nada ainda como é que foi fora, mas eu quase não consegui viver o ontem, porque eu estava pensando no como seria a madrugada, como seria, né? Então eu não consegui ter foco ontem nas minhas coisas, com a mente sempre preocupada com o futuro, o que poderia acontecer, né? Me preocupando com pessoas que estivessem na rua, enfim. É bem típico isso aí, né? Essa preocupação desnecessária, né? É uma pré-ocupação da mente, né? É algo de agora, né? Algo agora. Tu trouxe aí um start aí, uma virada de se dar conta, né, do que aconteceu agora. Como passou a noite, né? Tem uma parte aqui que eu tô procurando. Aqui, posso estar caminhando e com o espírito presente. Parado com o espírito presente. Falando com alguém e com o espírito presente. Estou consciente, isso me mantém em paz em qualquer atividade. Vivo em espírito, vivo consciente. Muito real isso, né? Porque é exatamente isso que a Su trouxe aí, né? Uma coisa é bom, o que eu posso fazer? Eu vou para a rua, eu vou ajudar? Não, não é a situação atual hoje. Então, o que eu posso fazer? Vou viver o atual, vou orar, vou descansar, vou listar nomes, enfim, né? O que eu posso fazer e realmente descansar e estar no espírito presente, né? E isso é um treino, né, Su? E todas as meninas que estão aqui, é um treino, mas eu vejo que é muito importante esse despertar inicial. Se deu conta, né, Su? Não dormi, fiquei preocupada. Então, eu não estava no meu presente e eu não podia nada fazer, né? Então, mas é possível acessar um novo e ver que a gente não precisa estar parada para eu estar calma, para o meu espírito estar calmo, porque a gente tem essa impressão, né? Para mim me conectar, eu preciso estar aqui, paradinha, eu não posso estar fazendo nada. Eu lembro de uma vez, eu estava indo para uma reunião e eu tinha que deixar as crianças e tal, e estava com uma amiga. E aí eu fui deixar as crianças, só que a gente estava meio que em cima do laço, sabe? E ela com as crianças dela, ela deixamos as crianças dela num lugar e eu fui deixar as minhas crianças também em outro lugar, aquela função, né? E aí eu fui deixar as crianças e eu desci
dei um beijo nas crianças, né? Deixei até um dia que eu deixei com a mãe, deixei um pouco com a mãe, dei um beijo na mãe, perguntei se estava tudo certo, larguei as bolsinhas e tal. Falei com eles, lembrei eles, ó, aquilo que a gente conversou, virei as costas, né? Entrei dentro do carro. Ela ficou me olhando assim, disse: como é que tu consegue fazer isso? E eu, isso o quê? Então foi, eu larguei as crianças, nem dei tchau, só disse, vai de uma vez, estamos atrasados, não sei o quê, né? E eu disse assim, tá, mas e se acontecer alguma coisa, né? Eu tinha que ver aquele presente, porque poderia, a gente nunca, não, a gente não espera, é o pior, mas caso aconteça alguma coisa, o que, que eles vão ter? A última lembrança da mãe, sei eu, né? Então, às vezes, a gente está vivendo o presente, era o dar o tchau ali, né? Aquele era o presente. E demoraria, e às vezes a gente fica iludida no tempo. Quanto tempo eu demorei para fazer aquilo? Sei eu, 40 segundos, 1 minuto no máximo. 1 minuto faria diferença, né? Se a gente já estava em cima do laço. Mas eles eram o mais importante para mim ali, né? Então, para a gente não se iludir no tempo, né? O que é mais importante? Correndo para onde? A gente está sempre correndo, né? Ele faz uma pergunta ali, correndo para onde? Aqui no começo trouxe, né? Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quantas vezes a gente diz que vai, não, quando eu tiver um carrão, eu vou fazer. Porque eu não faço porque eu não tenho carro. Mas eu não tenho casa, eu não posso, por exemplo, né, moro de aluguel, não posso arrumar aqui porque não é minha, né? O dia que eu tiver a minha casa, eu vou arrumar. Agora aqui vou deixar assim, né? E a gente fica adiando as coisas para depois e não vive ali, né, aquele momento. É de aluguel, cuida, é tua, enquanto tu paga é tua, né? Enquanto tu... Então, tu tem que deixar ela da melhor maneira possível. Ali também trazendo para o momento presente, né? Ontem à noite, nós aqui em casa não assistimos televisão, eu fiquei sabendo meio por alto, assim, das notícias e tarará, e o meu marido não sabia, né, de que tinha um ciclone, nananã, enfim, né, tudo que as notícias, porque se tu vê as notícias, é os terríveis possíveis, né, apavoram um monte a pessoa, não que a gente não tenha que se preocupar e se precaver das coisas, mas aí o meu marido disse, eu nem sabia, eu disse, não te preocupa, eu já conversei com o senhor e ele vai colocar, né, uma redoma aqui, aí eu disse para ele, né, que o senhor ia botar uma redoma em cima da onde a gente mora bem no alto, né, nossa casa ainda não está totalmente construída, totalmente pronta, né, a gente ainda está em processo de construção, e aí ele meio que apavorado disse, não, mas fica tranquilo, né, e aí eu já tinha conversado com o senhor, já tinha conversado com os meus filhos mais cedo, né? Porque de manhã cedo tinha dado uns ventos ontem. Aí eu disse assim: nossa casa o senhor bota. Aí a Raíssa falou assim: com certeza, não tenho a menor dúvida de que ele faz isso, né? Porque realmente a gente tem que confiar. Daí ontem à noite, né? Começou os ventos mais fortes. E aí um vento eu me assustei. Aí eu disse: desculpa, senhor. Sabe? Eu me assustei. Aí eu disse... Aí eu disse, me desculpa, né? Tipo aquela coisa assim, eu tinha pedido, né? Eu já sabia que eu ia ser atendida, mas por um momento o medo quis tomar conta de mim. Aí eu disse para ele, me desculpa, né? E seguimos e dormimos bem e acordamos bem e tá tudo bem, né? Então a gente tem que realmente exercer a nossa fé, né? Acreditar que as coisas vão acontecer e fazer o que está ao nosso alcance, né? Sobre as outras coisas. Aí ali também falou, né? Tu já agradeceu hoje, tu já agradeceu pela tua vida, pela tua família, pelas coisas, trazendo também, né, para o lado familiar. O meu marido, ele é uma pessoa que ele está sempre preocupado com amanhã. Ele está sempre preocupado com amanhã. Ele não vive o presente. Por exemplo, ele pagou o boleto do cartão dele desse mês. Ele está pensando lá, porque a fatura do mês que vem já não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Também já fui desse jeito, né? Mas aí eu trabalhei minha mente, eu sei que o Senhor ele vai provendo as coisas e os meios, né? Se a gente não deixa de trabalhar. E aí esses dias ele andava muito reclamão porque tinha acontecido um problema de um investimento dele lá. Então ele tá um mês inteiro reclamão, né? Aí essa semana, foi ontem, ele reclamando, mandando mensagem para mim, reclamando. Eu disse assim,
cara, tu não acha que tá reclamando demais? Tu não tem que ser grato pelas coisas? Eu disse, olha só, tudo, a gente tem condição de pagar, a gente tem pago, não falta nada dentro de casa, a gente tem, né, tem recebido grandes bênçãos e tu tá só reclamando. Quanto mais tu reclamar, mais problema vai vir para ti. Então tu para de reclamar e agradece pelas coisas, que tá tudo certo, as coisas vão cada vez melhor. Aí eu falei para ele, né, das bênçãos. Eu disse, olha, a Fabiana agora tá o dia inteiro na escolinha, posso sair todos os dias para trabalhar tranquila, né? Não tem, agora a nossa renda vai aumentar ainda mais, né? Comigo na rua todos os dias. E aí ele pegou ele não teve, acho que, coragem de me responder mais, né? Aí só à noite a gente conversou, ele só mandou ok na mensagem. Né? Porque daí, tipo, às vezes tem que dar um chacoalhão, né? Porque quanto mais tu foca no eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu preciso ter isso para fazer aquilo, eu preciso não sei o quê, tu não tá vivendo ali o presente, tu não tá buscando as coisas que tu precisa. A gente precisa, sim, de metas de curto, médio e longo prazo. Mas tu não pode querer viver lá no longo, esperando que tudo esteja perfeito, uma situação perfeita para que as coisas aconteçam, porque a situação perfeita ela não vai acontecer. Se tu te planejou para que seja dessa forma, vai chegar o dia daquela forma e tu vai dizer, não, mas não é assim, tem que estar assado, assado, assado. Então, né, vive mais o hoje, agradece por ter saúde, por ter água, por ter casa, por ter família, por estar todo mundo bem, agradece, sabe? Quanto mais a gente agradece, mais a gente está preparado para as coisas grandiosas que a gente tem para receber. Né? A gente tem que ser grato no pouco, porque senão a gente não vai ganhar o muito. E aí a gente precisa ser grato no pouco e aí mais grato ainda lá no muito. Todos esses depoimentos de vocês me deixam muito feliz, com meu coração muito aquecido. É muito bom pertencer a este grupo, né? Porque eu agora, assim, ó, não estou trabalhando atualmente, então eu vivo só em casa, cuidando de filho. E aí, todo esse assunto que veio à tona hoje me fez pensar nos meus pensamentos anteriores e os meus pensamentos de agora. Antes eu reclamava muito porque eu não tenho trabalho, eu não saio para trabalhar, não vejo gente, não ganho dinheiro, enfim. Mas aí eu parei para pensar o seguinte: eu tenho a oportunidade de poder ficar em casa cuidando dos meus filhos pequenos. Tem muitas mães que não podem cuidar dos filhos e têm que sair para trabalhar. Eu sou abençoada, eu prefiro pensar dessa forma, eu sou abençoada por poder ter um bom ex-marido. É até engraçado de dizer assim, porque ele provê tudo para nós, né? A gente se dá bem hoje em dia, mas tivemos um divórcio bem complicado. Assim, para quem conhece a história da Suzy, que ela passou, eu passei um pouco parecido isso, mas já faz bastante tempo e agora a gente se dá bem. Mas, assim, qualquer coisa que eu precise, ele nos fornece, né? Então, eu vou acalmar o meu coração e pensar o seguinte: o meu filho mais velho já está com quase 9, a menina está com 6 e o pequenininho está com 4. Então, eu vou fazer o que é para fazer hoje bem feito. Vou acordar cedo, vou cuidar deles, vou fazer a comidinha para eles, vou levar na aula, vou buscar da aula, sabe? Vou viver o hoje, né? Pensando que Deus está me guiando. Eu acredito que dessa forma, se a gente faz bem feito o que tem para fazer hoje, as coisas é consequência, né? O que vem pela frente para nós. E o que a gente está vivendo e conversando sobre hoje, tem muitas escrituras, né, na Bíblia, no livro de Mórmon, para quem é Mórmon, não sei se tem algum Mórmon aí, além de mim, da Suzy, que fala assim que faz bem feito, agora eu não me lembro como é que é, deixai o mal de amanhã para amanhã, né, e viva o mal de hoje. Não me lembro agora. Faça o mal de cada dia. Isso aí. E aí, então é isso, eu tô mais leve depois que eu comecei a viver o hoje, sabe? E agradecer pelas bênçãos de hoje. Obrigada, é isso. Nossa, que legal, Aline. Obrigada por compartilhar. E tu tá assim, ó, totalmente correta. É uma escolha que tu tá fazendo, uma escolha de ver dessa maneira.
né? Tu pode sim entrar em sofrimento. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho a oportunidade de ver isso agora. Eu tenho a oportunidade de estar nesse clube da leitura, a oportunidade de estar expandindo a minha mente, de ir praticando, né? De vivendo. Esse tempo não vai voltar, né? É que nem construção aqui em casa, eu gosto de fazer umas loucuras, né? E normalmente as pessoas gostam de a casa só arrumada, mas não gostam de desarrumar, né? E às vezes tem que, por exemplo, teve uma loucura que eu fiz aqui de trocar o piso. Nossa, pensa na sujeira que dá, né? Uma loucura, troca piso e tal. Mas eu já vi o piso arrumado, né? Eu já via ele pronto. Mas tem o processo de tirar o piso e colocar o piso, né? E aí, o que as pessoas normalmente fazem nesse processo? Reclamam, né? São dias terríveis. Então, encarar como que tu vai viver aquele processo, porque aquele período vai ser pequeno. Hoje o piso é muito mais tempo o que tu vai viver com o piso do que o processo de colocar o piso. É muito pouco e a gente parece que vive mais com intensidade no sofrimento do que intensidade de olhar para o piso. Ai, coisa boa, agora tem um piso novo, né? Então a gente bota às vezes muito mais intensidade na dor, no sofrimento, né? E aí mudar. E é uma escolha, Aline. E parabéns pela tua escolha. Tu tá exercendo o teu livre-arbítrio de maneira sábia, de olhar com sabedoria para as coisas, de enxergar da melhor maneira. E sabe o que acontece com essas pessoas que fazem essas boas escolhas? Boas novas chegam, boas coisas chegam, porque tu tá aberta para o novo, entende? Então, sim, vai vir cada vez mais soluções, mais maneiras de tu enxergar, maneiras de fazer a vida diferente. Às vezes a gente está tão habitolado, tem que ser só dessa maneira. Tá, e talvez existem outras maneiras de viver. Talvez existem maneiras de fazer diferente, né? Então, a gente fica receptiva ao novo, quando a gente se coloca no momento de gratidão e no momento presente. Quero falar. Ai, eu ouvi a Aline. Ai, Aline, enche meu coração te ouvir. A Aline tá aqui, eu acho que é a Liz, eu vi que a Liz comentou, porque hoje eu também estava dirigindo, né? Até liguei a câmera um pouquinho, mas ouvi vocês o tempo todo. Assim, eu acompanhei o processo da Aline, acompanhei o processo da Liz, essas mudanças nelas, talvez elas não se deem conta, assim, mas eu que estava olhando de fora, cada uma situação, tá? A Liz, situação de doença, assim, ó. E eu vi a mudança na Liz, assim, conforme foi vivendo a sua história, a sua experiência, e conforme foi derrubando essas ilusões, né? Que a gente está lendo, está estudando aqui, é algo grandioso. A Liz, eu quero que tu saiba que tu é um grande exemplo para mim, Liz, é o meu girassol. E agora eu ouvi a Aline ainda a gente conversou um pouquinho essa semana, né? E agora te ouvi falando isso, assim, é grandioso, porque são ilusões que estão caindo, e as mudanças que virão, assim, tu não tens ideia, Aline, né, tu que falou, né, trouxe aqui que tem algo semelhante com a minha história lá atrás, né, tem um pontinho de semelhança, né, quantas coisas incríveis podem vir de lugares que a gente nem imagina, né? Quantas coisas que eu estou vivendo hoje, que eu nem imaginava lá atrás, a ponto de eu olhar e agradecer pelas coisas como elas foram, pelas coisas como elas são, né? Porque me trouxe uma consciência que me faz criar coisas que eu jamais criaria com consciência, que eu tinha antes, né? Antes de viver tudo que eu vivi. Então, é incrível, realmente, como a gente vive preso a ilusões, né? Até mesmo a ilusão de que tudo é sofrimento. É uma ilusão de que tudo é sofrimento, né? Depois a gente analisa e diz, peraí, mas não foi sofrimento, foi para vir a minha libertação, foi para destruir algumas barreiras que aquilo aconteceu, porque meus olhos não se abriam de outra maneira, né? Então, tu tinha me trazido essa questão, né? Ai, tô desempregada, tô neta, o contexto, assim, bem difícil, bem terrível. E daí eu te chamei para o grupo, né? Nem estendi muito a prosa, né, Aline? E te chamei para o grupo, porque eu sabia que lendo e conversando, debatendo isso, ia acontecer contigo o que aconteceu comigo. Tu mesma captou, né? Não foi alguém que veio e te disse, né? Não foi a Suzy que falou, ai, Aline, faz desse jeito, faz daquele. Não, eu não sei, né? Só tu pode saber as tuas circunstâncias. Mas tu mesma... esse olhar, sabe, que bom, eu tô aqui em casa, eu tô aqui com os meus filhos, eu tô ouvindo isso, eu tô aprendendo isso, daqui a pouco vai vir a ideia criativa, daqui a pouco, nossa,
muita coisa incrível vai acontecer, né? Muita coisa incrível vai acontecer, é um despertar maravilhoso. Então, hoje, assim, o meu depoimento, meu testemunho é esse, né? Só de ouvir vocês, que coisa grandiosa. Obrigada, viu? Fez meu dia. Alguém mais gostaria de compartilhar? A gente tem tantos focos ali, né? Quando a gente estava lendo essa parte ali da agenda, eu me lembrei da nossa situação que a gente coloca todos os dias, né? Para fechar a semana, nosso relatório diário, para fechar a semana, que daí o mensal fica muito mais fácil, né? Achei bem interessante isso, colocar na agenda, às vezes quando chega tu vai planejar a tua semana, nossa, eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo, daí, se tu colocar no papel, na tua agenda, tu te descansa daquilo ali que tinha tudo na tua mente, né? E com aquele medo de esquecer tal coisa, ou pagar tal coisa, ou em reunião tal. Então, esse hábito de colocar no papel, fazer a agenda, né? Colocar ali para te descansar a tua mente daquelas situações, para te viver o agora, isso é muito interessante. Isso é uma virada de chave realmente na vida da gente, quando a gente começa a questão dos gastos, a questão de entrada, de saída também da nossa vida, né? Às vezes gasta mais do que e não sabe aonde, né? Se a gente fizer direitinho a nossa, não sei como é que se chama, me fugiu a palavra. Orçamento. O teu orçamento, colocar ali entrada e saída, né? Porque às vezes, meu Deus, eu não sei onde é que foi meu dinheiro, não sei o quê, né? Daí, porque tu pensa, não, isso aqui eu não vou esquecer, isso aqui eu não vou esquecer, e tu acaba esquecendo, né? Ou talvez hoje tu não esqueça, mas amanhã tu já esqueceu, e daí já foi, né? Então, é de suma importância. Aquilo que a gente leu ali, né, Su? Mantendo a sua mente disponível, que a gente coloca tudo na mente, e acha que vai estar sempre tudo ali, né? E aí a gente libera espaço para a mente, para o espírito poder estar presente, né? A Liz escreveu: eu tenho dificuldade de organizar minha agenda, me sinto ansiosa por isso, às vezes fico atrapalhada e me sinto frustrada. Sim, é exatamente isso que acontece, o fato da gente não usar a agenda, né? Porque fica ali. E aí, gente, é muito incrível quando eu faço planejamento, assim, né, com as meninas, o sentimento que começa antes de fazer o planejamento. E aí depois tu vai colocando no papel. E aí a pessoa vai ficando leve, leve. E daí parece que aquilo que era um monstro, era só isso. Tá. Daí a gente vê assim, entradas, saídas, daí horários. Qual horário que está ocupado? Esse. Então nós temos disponível esse aqui. Então dentro desse aqui a gente vai fazer isso aqui. E às vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Ai, eu não tenho dinheiro, tá? Mas vamos colocar no papel. Daí tu tira, parece que realmente, eu imagino assim, gente, sabe, um monte de coisa assim bagunçada da mente, um monte de coisa. E aí aquilo lá fica bagunçado e tu fica assim, né? Parece um negócio louco assim na cabeça. Aí tu pega, não, peraí, puxa um, puxa dois, vai anotando, vai colocando. Aí tu vê, nossa, não era tudo, não era aquele monstro que eu imaginava, né? E é começar, gurias, começar. Tua agenda não vai ficar perfeita no início, né? É que nem leitura, que eu falo que o clube da leitura, né? Tem gente que diz, eu não consigo manter minha mente parada. Eu tô lendo, mas eu tô pensando lá em tal coisa. É um treino. Tem que treinar a tua mente, parar aqui, botar o teu espírito aqui. Colocar o teu espírito aqui. Agora eu vou ler. Depois, a louça que tá lá, louça. Ó, depois eu termino, tá? Ou depois eu varro, né? Porque senão tu já fica ali. Não, tem que lavar. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, vou fazer isso aqui agora e depois eu vou fazer isso, tá? Em 20 minutos eu resolvo essa questão. Em 10 minutos eu resolvo essa outra questão aqui. E aí tu vai trabalhando a tua mente. Então, é tudo um treino, gurias, é tudo um treino. Agenda, pega um papel, não tem agenda ainda, vai, pega um papel, pega um caderno, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz agenda, eu não tinha agenda. Aí eu dei o maior trabalho, fiz o maior trabalho lá, coloquei os horários, escrevi com a mão mesmo, 6 horas, 7 horas, e escrevi. Fiz com o que eu tinha, eu tenho ela guardada, porque eu sempre utilizo, assim, quando eu tô com alguém que não tem, eu digo, eu também não tinha. Também não tinha, usei o que eu tinha, fiz ali, organizei meus horários. Aí eu percebia que o problema não era agenda, eu não olhava para agenda, eu marcava e depois eu não olhava para agenda. Aí eu marcava 2 coisas no mesmo horário. Aí eu percebi que o problema era quem? Era eu, né? Que eu tinha que anotar, mas eu também tinha que revisar. E quando eu anotasse outra coisa, eu tinha que olhar, não, eu já tenho marcado tal coisa nesse horário.
Então é um treino, e aí eu aprendi com os meus erros, né? Então a gente começa, Lise, começa, pega o que tu tem aí e começa a tirar da mente, anotar o que está te incomodando, o que está aparecendo como devedor na tua mente, né? Ah, tinha que falar com fulana, anota, vou falar com fulana amanhã, né? Ah, tenho que resolver isso aqui, tenho que ir tenho que ir na prefeitura, tenho que resolver tal coisa, anota, não vou hoje eu não posso, mas lá sexta-feira eu vou poder ir, né? E tira da mente, tira da mente. Gaia, eu quero dar uma ideia, assim, porque para mim, as pessoas são diferentes, né? Então, tem pessoas que têm um impulso criativo ou que têm um impulso artístico, que essa agenda nesse modelo, ela não é atrativa e realmente é mais difícil. E eu vivi essa fase, assim, eu tive e ainda tenho, né, algumas dificuldades com a agenda. Agora já avancei em muita fase, né, e tem alguns pontos que eu ainda tenho que trabalhar. Uma coisa que me ajudou foi quando eu comecei a fazer chamado de bullet journal, que é uma agenda criativa. Inclusive, eu comprei ele sem pauta nenhuma. Eu tenho agora 3 agendas, né? Mas tenho que ficar lembrando. Eu tenho que lembrar de olhar, né? Estou na fase ainda de lembrar de olhar. Mas, assim, ó, uma delas é o bullet journal, que ele é para quem é criativo, para quem tem essa mente criativa mais artística, entendeu? Que não gosta de ver retinho lá e descrever aquela coisa assim, ó, bem, que é o meu caso, né? Não, é meu, eu tenho o meu jeito, eu já prefiro mais. Tem gente que gosta de desenhar, desenha na agenda, entendeu? Vocês podem respeitar o jeito de vocês ao construir essa agenda. E existe, inclusive, no mercado para comprar, ou dá para criar o seu, né, bullet journal ali, que seria um diário, diário agenda, ele é, na verdade. E ali tu constrói do teu jeito, entendeu? Dá para construir com desenho, com colagem, com não sei o quê, bem colorido, né? Então, isso, quando eu consegui soltar isso e ver que a agenda não tem que ser aquela coisa retinha, estrita, assim, 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 aquilo me incomodava. A Daia sabe, né? Eu sou uma resistente a padrões, né? Sou uma resistente, eu vivo resistindo tudo que é padronizado, tal qual, não, e se eu quiser fazer diferente do meu jeito. Né? Então, tem sim como fazermos, inclusive, a nossa agenda do nosso jeito. Só temos que lembrar de fazer o que a Daia falou, que é construir ela e olhar para ela, né? E seguir, tirar, né, da mente e largando ali. Compartilha, Suzy, essa agenda lá no grupo. Eu vou compartilhar uma outra que eu também tive dificuldade no início e depois me adaptei melhor com a agenda semanal, que é onde eu enxergo a semana inteira de uma vez. Então, eu separo por semanas. Eu consigo enxergar segunda, terça, tudo de uma vez só. Ela fica mais simples. Eu enxergo ela de uma maneira mais simples, em vez de ficar folhas e folhas. Então, tu vai encontrando a tua melhor maneira. Vou compartilhar essa semanal. Suzy, se tu quiser compartilhar essa, são opções da gente começar, né? Começar aí a tirar da mente e deixar a mente disponível. Eu tinha 1000 papelzinhos dentro da agenda nos dias, né? E daí eu percebi que eu preciso disso também. Eu preciso fazer a semana e deixar ela visível para mim chegar ali onde eu faço as minhas coisas, para eu ter aquela visão daquela semana, né? Então, é uma questão... Claro, eu pego a agenda, anoto ali, eu tenho ali, mas eu preciso daquela parte de chegar ali e visualizar aquela... Né? Cada um tem é um processo, né? E cada um é de um jeito também, nem disse a Suzy. Somos perfis diferentes, somos seres únicos, então isso é maravilhoso a gente poder se encontrar e achar uma maneira. Achar o foco na solução, né? Achar uma solução que me adapte comigo. Agenda, acho que é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, né? Tem que ir se organizando aos poucos. Eu vou dizer para vocês que eu sou terrível ainda com agenda. Ainda sou terrível para anotar, para fazer. É melhor de muitos tempos, de outros tempos, né, Karina? Por isso, cada vez tem sido mais produtiva. Sim. Estou bem melhor, mas ainda assim... Hein, Karina? E eu falando para a Daia, o que adianta? Eu faço agenda, daí vem a vida e muda tudo. Que foi o que aconteceu agora, né? Eu com a agenda certinha. Mary Kay é novo para mim, né, gurias? Aqui no grupo a gente sabe. Mas, assim, eu com a agenda, finalmente, arrumar sessões, finalmente ia começar um monte de coisa esse mês, mais linda, maravilhosa, né? Aí lá vai a Suzy, vai começar atestado da filha doente. Aí lá fui continuar Covid.
o que adiantou ter feito minha agenda linda e maravilhosa, né? Então, a gente tem que trabalhar tantas questões, né? Inclusive isso, que o fluxo da vida continua, que nós não somos as senhoras da vida, né? Nós controlamos a nossa, mas nós vamos lidar com situações que virão, né? E daí a vontade de jogar para o alto essa agenda, né? Que me adiantou. E aí a questão do autocontrole. Não, eu vou organizar, nós temos que fazer agenda, mas ter flexibilidade, porque se a gente ficar só aqui, ó, nós também não seremos solucionadores, né, de questões, nós vamos, e agora, acabou, né? Eu fiquei, teve um momento que eu, e agora, parou tudo, paralisou, pronto, agora essa semana eu estou conseguindo reagendar, estou reorganizando, tudo está funcionando. Então é isso, né, ter também essa flexibilidade, saber que virão coisas e tudo bem, nós vamos reorganizar, simples, e segue a vida. É exatamente isso, porque quando a gente sabe, minhas coisas mais importantes do dia de hoje, vai ter dias que tu não vai conseguir fazer todas as coisas. Vai faltar duas, uma, era para fazer hoje. Daí sabe o que vai acontecer? Tu vai saber que faltou uma ou duas e vai se tornar a prioridade de amanhã. Simples assim. Então, não vai ficar coisas, às vezes, de um mês. Nossa, faz um mês que eu tinha que resolver aquele negócio, faz 2 meses, sabe? Não. Ela vai ainda ser resolvida em questão de dias. Às vezes, não no mesmo dia. Mas se eu não resolvi hoje, é minha prioridade de amanhã. E tá tudo certo. Então, a agenda, ela vai te facilitar o teu espírito tá no momento presente, né? E o nosso espírito é muito forte, né? Então, a gente precisa acessar essa força, né? Esse campo de força aí. Beijo, um ótimo dia